Boa tarde a todos. Está funcionando? Tá? Que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar hoje é a respeito da valorização da vida. E nós vamos começar com um texto que retiramos do site do Momento Espírita, que nos fala o seguinte: era um sábado de sol e uma família aproveitava o início do verão para fazer um passeio diferente. Informados de que uma ilha situada a meia hora de barco no litoral era um lugar agradável e belo, então não hesitaram. O pai comprou as passagens de barco, a mãe arrumou as crianças e chamou a vovó para compartilhar do passeio. Nas mãos uma mochila com alguns apetrechos de praia para garantir um dia tranquilo. E só. Não se informaram sobre o que realmente encontrariam, nem sobre o que deveriam levar para passar o dia. Não se inteiraram também sobre o que havia para ser feito e se tinha algum tipo de guia no local para facilitar-lhe a empreitada. Quando desembarcaram, não atentaram para os demais passageiros, para onde iriam ou que rumo tomariam. Discutiam entre si para decidir o que fariam. E por fim, acabaram tomando uma trilha dentre as muitas que havia. E caminharam muito, sem saber sequer para onde se dirigiam. Passaram por pequeninas vilas, cruzaram riachos e pontes, até alcançar uma praia pequena, sem movimentos e sem grandes atrativos. Os mosquitos e o sol inclemente tornaram o passeio mais difícil. A ausência de um local apropriado para o almoço, para um descanso, também foi motivo de discussão entre os membros da família. Horas depois de terem desembarcado, o único desejo de todos era retornar ao barco e voltar o mais rápido possível para casa. Não conseguiam conceber como alguém poderia ter em sã consciência recomendado um programa como aquele. Quando enfim conseguiram encontrar o caminho de volta e localizar o trapiche onde haviam desembarcado, puderam sentar-se à sombra e comprar água fresca para beber. Todos cansados e irritados, começaram a perceber as pessoas em volta e notaram os comentários que haviam a respeito da ilha. Uns falavam ter adorado a vista do morro onde ficava o farol. Mas de que farol falavam? Outros diziam que a fortaleza construída há mais de 200 anos era um espetáculo à parte. Fortaleza? Que fortaleza é esta? Se perguntava. Falavam também de praias de águas mansas e transparentes, onde as crianças podiam brincar sossegadas. Onde afinal ficavam estas praias? Quando a família se alojou no barco que a levaria de volta ao continente, quando a família se alojou no barco que a levaria de volta ao continente, pai, mãe, avó e filhos se entreolharam e se deram conta de que haviam desperdiçado o dia. Perceberam que por falta de planejamento, de diálogo, de cuidado, deixaram de conhecer as belezas daquele lugar e que haviam sofrido desnecessariamente. Emboçaram um sorriso sem graça e voltaram para casa em silêncio, pensativos e desapontados. Muitas vezes nós passamos pela vida assim. Vivemos por viver, sem saber o certo que fazer desta oportunidade abençoada. Não planejamos as nossas condutas e repetimos mil vezes os mesmos erros, insistindo em antigos vícios. Não sabemos o que queremos alcançar, quem queremos ser, e assim desperdiçamos horas, dias e anos. Desperdiçamos
esta grande oportunidade de aqui estarmos. Porque sabemos que essa é uma oportunidade bendita à nossa evolução. E não é à toa que André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz que nós temos a necessidade da luta, que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. André Luiz dizendo que nós temos necessidade de estarmos aqui, temos necessidade da reencarnação, temos necessidade do mesmo Espírito, que tem uma vida apenas, de retornar em outros corpos, em ter outras existências para este momento da luta, que nós vamos nos corrigir, que nós vamos nos renovar, que nós vamos nos restaurar e nós vamos nos aperfeiçoar. Ou seja, numa palavra só, nós vamos evoluir como seres, filhos do Pai, e que temos dentro de nós a perfeição. E precisamos então encontrar esta perfeição relativa em relação ao Pai. E para isso é necessário estas lutas, é necessário estas lições da vida, para que possamos aproveitar. Mas muitas vezes, como essa história é contada pelo site Momento Espírita, muitas vezes nós passamos por aqui sem planejamento, sem nos observar, sem observar os outros, sem observar a nossa conduta e sem nos espelharmos pelo exemplo dos outros. E desperdiçamos muitas vezes oportunidades maravilhosas de crescimento, de evolução. Desperdiçamos muitas vezes o nosso momento de aqui estarmos. E André Luiz, não é por acaso que ele diz que essa luta, essa evolução, a reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. A reencarnação, nós que somos espíritas, ou quem está aqui pela primeira vez, que já ouviu falar na reencarnação, muitas vezes nós acreditamos que é uma coisa muito fácil de acontecer. E nós até brincamos dizendo assim: isso para mim é muito difícil fazer agora, vou deixar para a próxima reencarnação. Como se fosse uma coisa muito simples, muito natural. E realmente nós vamos retornar outras vezes, mas é um processo bem demorado, é um processo que demora bastante, que os espíritos fazem todo um planejamento. Não é simplesmente pensar em reencarnar e aqui estarmos. É necessário planejamento para esta reencarnação, porque tudo na nossa reencarnação vem, os recursos pelos quais nós temos, vem para que possamos ter sucesso nessa empreitada, vem para que tenhamos sucesso nesse nosso ano letivo da Escola da Terra. E a reencarnação então vem com um planejamento, e neste planejamento tem os nossos objetivos. Quais são os objetivos necessários para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para restaurar, para reparar? Então vem embutido, vem junto conosco todo um planejamento, toda uma estrutura. E essa estrutura nos ajuda como recurso para que tenhamos sucesso neste nosso ano letivo aqui da Terra. Por isso que André Luiz, no mundo espiritual, percebendo todo o trabalho da espiritualidade para este momento da nossa reencarnação, onde nós, no nosso atual estágio, já participamos deste momento, onde eles conversam conosco, quais são os nossos pontos positivos, o que já alcançamos, quais são as nossas virtudes e o que precisamos ainda melhorar. E a partir então desta conversa, a partir então desta reflexão nossa, junto com a espiritualidade que já nos acompanha, que já nos conhece, que já sabe da nossa estrutura, é feito então todo um planejamento. E é um planejamento minucioso e muito organizado. E André Luiz então, percebendo isso, ele diz como é complexa a oportunidade de renascer. Ele exclama dizendo isso, porque ele percebe que atividades intensas exigem dos benfeitores espirituais este nosso momento da reencarnação. Então, quando nós reencarnamos, quando nós vemos um bebezinho reencarnar, por trás
houve todo um trabalho para aquele momento. Houve toda uma estrutura para que aquele momento desse muito certo. E dali para frente, aqueles anos em que aquele espírito vai ficar, ele consiga aproveitar. Inclusive o nosso corpo. O nosso corpo é de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes viemos com algumas deficiências, com algumas limitações necessárias à nossa caminhada terrena, necessárias ao nosso momento aqui. O corpo é o nosso uniforme de aqui estarmos. Só podemos continuar no planeta Terra de posse deste uniforme, que é o corpo físico. Sem ele, não podemos continuar aqui, que é o mundo material. Então, até o nosso corpo, que nós damos muitas vezes tão pouco valor, ele é feito da forma adequada, daquilo que precisávamos ter. Sem ele, nós partimos para o mundo espiritual antes da hora. Inclusive, nos diz André Luiz, quando ele diz que a maioria de nós somos suicidas involuntários, porque não cuidamos deste uniforme, não cuidamos do nosso corpo. Como diz ele, o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na cruz. E ele ainda continua: não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. E nós muitas vezes negligenciamos, este templo do Senhor. Negligenciamos através dos nossos vícios, da comida, da bebida, das drogas, do cigarro, dos nossos pensamentos equivocados. Nós negligenciamos o nosso corpo, da nossa agitação demais, da nossa agitação que prejudica, da nossa prepotência, enfim, dos nossos vícios. Nós acabamos prejudicando esse templo do Senhor. E daí ficamos ele e muitas vezes retornamos ao mundo espiritual com o ano letivo não completo ainda, incompleto, porque não conseguimos terminar, porque perdemos o uniforme. E nesta programação que nos fala André Luiz, lá está previsto a nossa família, os casais, os filhos. E os espíritos não podem ir contra a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então nós combinamos na espiritualidade. Há uma combinação anterior em que família vamos vir, porque ali há uma necessidade, muitas vezes, de restauração, de reparo, de alguma coisa que fizemos no passado, que agora é o momento da reparação. Tem um carro, uma estrada na frente de uma garagem, cor cinza. Se alguém tem esse carro, poderia tirar, fazendo favor? Obrigada. Desculpa, Lorena. Então, tudo é programado. Se os nossos pais, nossa mãe, o nosso pai, não quisesse no momento da concepção nos receber, mesmo sendo combinado no mundo espiritual, nós não estaríamos aqui. Ou teríamos que vir num outro lar. Então tudo é muito certo, tudo é muito, as engrenagens são muito combinadas. E nós acreditamos muitas vezes que tudo é muito fácil de acontecer. Mas há toda uma programação e uma elaboração. Então nesse mesmo livro, Missionários da Luz, André Luiz inclusive conta um caso de 3 espíritos que retornariam na mesma família. Porque havia resgate para esses 3 espíritos, porque numa encarnação anterior eles haviam tido comprometimentos. E eles haviam combinado no mundo espiritual de retornar. Adelino e Raquel retornariam antes e depois receberiam como filho Segismundo. Mas no momento de Segismundo retornar como filho do casal, Adelino se deixa envolver no seu inconsciente pelas suas memórias, que ele não havia conseguido esquecer, porque ele não havia perdoado de forma eficaz. E ele deixa retornar a mágoa, o ressentimento, o medo, e não quer mais aquele espírito como seu filho. E ele, durante o sono, quando Segismundo lhe chegava até ele, lhe pedindo esta oportunidade, ele com medo ali registrava um pesadelo. Um monstro, alguém que viria lhe destruir a família.
Já Raquel não. Raquel já estava mais conectada com o alto. E quando ela dormia, ela encontrava com a vozinha, espírito mais elevado, que já havia desencarnado. Então, no seu momento de sono, dois espíritos, vivendo na mesma situação, que tiveram situações, experiências parecidas no passado, que vieram para o resgate comum. Mas os dois haviam tomado decisões diferentes. Ele ainda se encontrava muito com os erros do passado. E ela já procurava ultrapassar estes erros e viver melhor. Ele, ao dormir, quando seu corpo físico descansava, ele se encontrava com Segismundo e ali via o inimigo. Não o irmão com a oportunidade do resgate do perdão, mas sim o inimigo, devido à sua parte equivocada ainda. Já Raquel não. Raquel encontrava a vozinha, onde ali ela tinha grandes oportunidades de entendimento e de aprendizado. Então André Luiz, nessa passagem, ele nos mostra que eles fizeram todo um trabalho com Adelino para que Adelino aceitasse Segismundo. Porque sem a conscientização de Adelino, não havia condições do reencarne de Segismundo. E André Luiz então diz, não devemos e não podemos forçar ninguém. E precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Então os nossos pais, quando houve a nossa concepção, eles precisaram nos aceitar. Porque se um deles dissesse, não, eu não quero, agora não dá para mim, quero deixar para depois, nós não teríamos condições de retornar. A espiritualidade iria tentar, mas se não conseguisse, não podia forçar ninguém a fazer algo que não quisesse. E nós iríamos retornar num outro lar, numa outra condição, numa outra época. Mas não naquela que era necessária ao nosso aperfeiçoamento. Aquela que era necessária à nossa evolução no mundo. E André Luiz também nos diz nessa mesma obra que é necessário as provas de resgate legítimo, que inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Mas, observem bem o que ele nos diz, mas não obrigam a novas quedas, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então André Luiz nos dizendo que é necessário sim, muitas vezes, provas muito difíceis, porque somos alunos ainda negligentes, somos alunos que precisamos de uma escola que nos exija muito. É necessário as provas para o nosso resgate, mas essas provas não nos obrigam a novas quedas. Ao contrário, estas provas vêm para a nossa ascensão, para a nossa evolução. E vai depender do esforço de cada um de nós. Retornamos então ao exemplo de Adelino e Raquel. Vejam só, dois espíritos, como falamos anteriormente, que viviam no mesmo lar, que tinham experiências parecidas no passado, mas que hoje, neste ano letivo, nesta reencarnação, nesta escola da vida, passavam pelas provas parecidas também, mas cada um deles tomou uma decisão diferente. Ele, atormentado pelas ideias do passado, e ela, tranquila, porque tinha vontade no trabalho da elevação. Então é esta a proposta de Jesus, quando ele nos falava que precisávamos nos esforçar. Esta é a proposta e o entendimento que André Luiz nos coloca, que nós precisamos aproveitar as oportunidades da vida, estas provas que temos, muitas vezes difíceis sim, mas necessárias ao nosso aprendizado. Compreender que cada reencarnação existe um planejamento, e neste planejamento existem objetivos, e que estes objetivos vai depender do nosso sucesso ou o nosso fracasso de acordo com o nosso
esforço no trabalho de elevação, de acordo com a nossa vontade. Porque a programação, o planejamento existe, mas somos nós. Nós é que vamos ou aproveitar ou não aproveitar, ou termos sucesso ou fracasso, de acordo com a forma que agimos perante essas provas, perante essas lições, essas experiências que a vida nos oferece. E junto com essas experiências, essas provas, nós temos a justiça divina, que sempre foi, que nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo da misericórdia, a que se referia Jesus. E quando a irmã abriu o Evangelho, ela leu que muitas vezes nós pedimos ajuda para Deus, nós pedimos esforço nas batalhas da vida, nas provas da vida. Estamos reproduzindo com as nossas palavras, mas o Evangelho quis nos dizer isso. Pedimos que Deus nos ajude, que não venha a doença física, que nós consigamos, antes da doença física, nos resolver, aprender. Mas se for necessária a doença, que nós saibamos registrar, que nós saibamos aproveitar este momento. E nos diz ainda o Evangelho, que pelo nosso esforço, às vezes recebemos a cura, sem mesmo pedirmos. Porque houve o acréscimo da misericórdia divina que Jesus falava. É bem conhecido entre nós espíritas um caso de um espírita que havia um homem muito um grande trabalhador da seara espírita, e no momento da sua vida, no seu trabalho, na empresa onde ele trabalhava, ele sofreu um acidente de trabalho e ele perdeu, alguns falam que o dedinho mindinho, outros falam que é apenas um pedacinho do dedinho, mas ele perdeu apenas uma parte da sua mão. E ele era um homem muito generoso, um grande trabalhador espírita. E numa das mesas mediúnicas, os seus amigos, os seus companheiros, não compreendendo a necessidade daquela lição, perguntam aos amigos espirituais, e eles então vêm e dão a resposta. Que aquele espírito que aqui ele estava, ele havia em encarnação passada sido dono de escravos. E ele havia feito muita maldade. Ele havia prejudicado muitas pessoas. Ele amputava os seus escravos, ele deixava eles morrerem com muito sofrimento. E quando então ele toma consciência disso no mundo espiritual, e na sua programação reencarnatória, ele pede aos amigos espirituais que lhe deem também esta lição do sofrimento, da dor física, da amputação, da perda de um membro, para ele sentir a necessidade daquilo e se colocar no lugar do irmão. Então havia sido programado nesta existência que num acidente de trabalho ele iria perder todo o braço, para que ele então desse valor ao corpo físico dele e dos outros também. Mas ele aqui se superou, ele cresceu muito, porque ele se dedicou muito ao bem, ele se esforçou, ele era uma pessoa dedicada, um grande trabalhador. Então houve o acréscimo da misericórdia divina, falada por Jesus. E Deus e a espiritualidade perceberam que não havia mais a necessidade desta lição. Então, no momento oportuno, ele perdeu apenas um pedacinho da sua mão, porque não havia mais a necessidade de todo o membro. Então, mostrando para nós que a qualquer momento da nossa vida, até aquelas provas difíceis pelas quais vamos passar ou estamos passando, elas são amenizadas sim pelo amor. E Pedro já dizia: o amor cobre uma multidão de pecados. Porque nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para evoluir. O crescimento só vem porque nós não queremos fazer as coisas certas. Porque a lei divina é o fim. É porque nós não sabemos nos conduzir em relação às leis. Aí nos vem a dor. É a lei de ação e reação. Mas não há necessidade desta prova. É a necessidade, sim, do nosso esforço em sermos melhores. E Gandhi nos diz
que um homem sem religião é como um barco sem leme em mar revolto. Não sabe qual será o seu destino. Nós costumamos dizer que nós somos crianças espiritualmente falando. Sabemos que o nosso planeta Terra é um planeta ainda bastante atrasado. Ele está lá no comecinho da escala espiritual. Então nós, que vivemos aqui, somos espíritos bem atrasados. Podemos até dizer que somos espíritos ainda na infância, começando a chegar na adolescência. Então a criança, ela precisa estar próxima do pai. Porque quando nos afastamos do pai, nós temos problema. Então nós, espiritualmente falando, precisamos estar próximos de Deus. Porque quando nos afastamos de Deus, nós temos problema. Nós fazemos bobagem. Nós não cumprimos as leis divinas. Nós não cumprimos aquilo que precisamos fazer e temos dificuldades. Temos então o sofrimento como causa da nossa imprevidência. Então uma religião ela é muito importante. Não com o sentido de simplesmente ir lá, mas com o sentido de revivermos os ensinamentos de Jesus. Com o sentido de nos reabastecermos. Porque as provas e as lições da vida e as experiências necessárias à nossa evolução, muitas vezes não são fáceis. E se nós não tivermos um local onde vamos lá para nos abastecer, para nos reequilibrarmos, nós teremos dificuldades. Porque quando vem a lição, nós precisamos compreender de que forma vamos resolver esta lição. E se não tivermos um equilíbrio naquele momento, nós não conseguimos fazer as coisas de forma adequada. Nós então fazemos bobagem e temos problemas maiores depois. E um probleminha, uma liçãozinha pequena, acaba se acumulando num problema e numa lição muito mais complexa. Porque naquele momento, nós, ao invés de facilitar, nós criamos mais problemas ainda. Então qualquer religião, a religião a qual nós nos sentimos melhor, qualquer uma, aquela que nos torna pessoas melhores. Então nós que estamos aqui no Espiritismo, nós precisamos ter o hábito de vir na casa espírita pelo menos uma vez por semana, para nos abastecer, para escutarmos aqui as palavras, relembrarmos as palavras de Jesus, para refletirmos sobre o nosso comportamento, para nos abastecer. Porque este tempo aqui, a gente não enxerga. A gente não vê com os nossos olhos físicos. Mas quem consegue ver com os olhos espirituais percebe que aqui existe todo um tratamento, toda uma estrutura espiritual para nos ajudar. Mas precisamos vir aqui. É claro que é necessário fazermos as nossas orações em casa. É claro que é necessário o nosso comportamento adequado em casa, mas precisamos vir aqui para nos abastecer e levar para lá toda essa energia necessária à nossa caminhada. E certa vez foi perguntado a Dalai Lama, numa entrevista, o que mais o surpreendia na humanidade. E ele então responde: o próprio homem. Então quando foi lhe perguntado o que mais surpreendia na humanidade, ele disse que éramos nós, o próprio homem. Por que será? Ele diz que o homem perde a saúde para ganhar dinheiro. Depois perde o dinheiro para ganhar saúde. Que vive tão ansioso com o futuro que não vive o presente. E não vive o futuro porque aí já é presente. E ele está preocupado com o futuro. Que vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tenha vivido. Então vejam só. Dalai Lama disse que se surpreende porque nós não aproveitamos o presente. E presente já está dizendo, né, a palavra presente, é o momento. Nós muitas vezes nos preocupamos tanto com o futuro e deixamos de aproveitar este momento atual. Esquecemos que o futuro depende do nosso presente.
Não aproveitamos o presente porque vivemos enfurnados, pensando, guardando mágoas, ressentimentos do passado, do que já passou, que não dá mais para retornar. E deixamos de aproveitar o presente. Isso não é qualidade de vida, isso é desperdício de oportunidade. Porque as oportunidades que temos são agora, no momento. Então não devemos deixar para depois, porque o depois vai depender deste momento aqui. O futuro depende do presente. Então quando nós dissermos assim, eu não consigo fazer tal coisa, não diga que vamos deixar para a próxima reencarnação. Mudemos um pouquinho a solução do nosso problema e possamos dizer assim, mas eu vou tentar melhorar, mas eu vou me esforçar, eu vou conseguir, vou conseguindo de forma das coisas pequenas, as coisas mais fáceis, e depois vou chegando nas mais difíceis. E agora venho a lembrar, não sei se vocês viram ontem, no jornal estava mostrando, porque semana que vem nós teremos as provas do Enem, né? Então os professores estavam falando a respeito das provas do Enem. Então eles estavam comparando como um jogo de varetas, onde existem algumas varetas que são fáceis de serem retiradas, outras um pouquinho mais complicadas e outras muito difíceis. E eles comparavam então com a prova do Enem. Eles diziam que como a prova é muito extensa e o tempo curto, então que o aluno fosse fazendo todas as questões, né, sem pular, mas fosse fazendo primeiro as mais fáceis. Quando percebesse alguma muito difícil, não demorar muito tempo ali, pulava aquela e fazia outra. E assim fosse fazendo a prova. Quando sobrasse tempo, retornava para aquela mais difícil. E fazendo então um paralelo da nossa vida, como não é fácil a gente resolver tudo de uma vez só, porque o nosso tempo também é curto, como a prova do Enem, né? E as varetinhas da vida também são como as provas do Enem. Algumas são fáceis, outras mais ou menos, e outras são muito difíceis. Então vamos começar pelas mais difíceis, porque daí nós não vamos conseguir. Vamos nos desesperar e vamos deixar para a próxima reencarnação. E deixamos o resto tudo para a próxima. Então vamos aproveitar as lições mais fáceis. E vamos resolver agora, aqui no momento. As médias também vamos tentar. E quem sabe conseguimos até as mais difíceis. Vai depender do esforço de cada um. Como diz esse pensamento de Francisco do Espírito Santo, que alguns conhecem como de Chico Xavier, não sabemos de quem é, na verdade, mas é um pensamento muito bonito, onde ele diz assim, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ele dizendo que aquilo que passou, passou. Não adianta, já foi feito. Se erramos, naquele momento não sabíamos fazer diferente. Houve um equívoco, um engano nosso. Somos espíritos em aprendizado. E o espírito em aprendizado, muitas vezes ele erra para depois acertar. Ele não acerta já na primeira. Então, aconteceu no passado, não adianta ficarmos remoendo aquele passado. Passou? Passou. Não podemos modificar o que já foi feito, mas podemos sim, hoje, fazer um futuro diferente. Fazer um novo fim. Um fim mais harmonioso. Um fim onde nós tenhamos mais tranquilidade, mais paz e felicidade. E nessa carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vejam só, Paulo dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que temos tanto medo? Por que somos tão inseguros? Se Deus, mais poderoso, o Criador de tudo, Criador de todas as coisas, a perfeição absoluta, a bondade absoluta, o amor total está a nosso favor, está conosco. Por que temos tanto medo das coisas? Tem até uma mensagem nos caminhões, né? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, né? Então nós não somos o dono do mundo, nós somos os filhos de Deus.
Então, olha o poder que temos. Só não conseguimos administrar esse poder porque ainda não o compreendemos de forma adequada. Se Deus é bondade absoluta, se Deus é amor, justiça, perfeição, nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhotinhos do amor, da bondade, da justiça, da perfeição. Então, não é à toa que Jesus dizia: deixe vossa luz brilhar. Porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Somos herdeiros do Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Então temos a herança do Pai, a centelha divina. Então temos a luz dentro de nós. Mas às vezes ela está muito apagadinha. Nós precisamos acender com o nosso esforço, com a nossa vontade. E Divaldo, certa vez, nos deixa um pensamento muito interessante pela vida, o que nos preocupa bastante, antes de passarmos ao pensamento de Divaldo, que tantas pessoas se desesperam no momento das dificuldades, das aflições, não conseguem se perceber que Deus está o tempo todo do nosso lado, querendo nos ajudar, se deixa levar pelo momento de dificuldade e acaba então querendo fugir da vida. Em 2006, o Ministério da Saúde considerou o suicídio como algo de comoção social. Eles nos dizem que anualmente milhões de pessoas cometem o suicídio no mundo. No Brasil, ocorrem centenas de milhares de homicídios a cada ano. E o que leva tantas pessoas a cometerem este ato de insanidade? Tantas pessoas a desistirem dessa vida. Essa vida que é o presente que Deus nos deu. Essa vida que é a oportunidade que temos para o nosso progresso. O que leva tantas pessoas a desanimarem da situação? Uma das causas seria a falta de um objetivo existencial. Se afastam do Pai, se afastam de Deus. E a criança faz bobagem, besteira. Dá muito valor ao ter em relação ao ser. E desta forma se torna crianças estáveis e frustradas. E qualquer não da vida se desespera e quer fugir do problema. A doutrina espírita nos ajuda muito a superar as nossas dificuldades. Quando ela vem nos dizer que esta é a nossa grande oportunidade. É a nossa oportunidade da evolução. É a oportunidade de botar a nossa luzinha, brilhar a luz interna que temos dentro de nós. Que é a oportunidade de sermos felizes. Que é a oportunidade de restaurar. Que é a oportunidade de corrigir, de aperfeiçoar, de refazer antigas lições que no momento passado não soubemos fazer. Mas que sempre Deus nos dá outra oportunidade para refazer a lição que não foi feita de forma adequada. E Divaldo, então, para encerrar a nossa conversa, ele diz o seguinte, que a doutrina espírita nos conduz com responsabilidade em relação à vida. Ele diz que as dificuldades mostram as deficiências, os desânimos nos estimulam, o sofrimento nos conduz à autorreflexão, ao autoconhecimento. Sofrimento, diz ele, é lição, é bênção. A grande dinâmica é o amor. Ame-se, nos diz Divaldo, o auto-amor. Quem não se ama, não sabe amar. Que ame a vida, desculpe quem não o compreende. Quando amamos, a vida tem sentido. Quando queremos ser amados, agimos como crianças, psicologicamente. Quando descobrimos que ser útil constitui para cada um de nós uma bênção, nossa vida se torna grandiosa. Mas, quando utilizamos da vida para que os outros façam por nós, nos tornamos uma carga. Você, diz ele, é o autor da sua própria vida.
Valorize-a e ame em qualquer circunstância. E as escolhas são nossas. Então era essa a mensagem, o estudo que trouxemos nessa tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus e os espíritos amigos que estão aqui que continuem nos ajudando, nos incentivando e que nós possamos aproveitar esta oportunidade bendita da reencarnação. Obrigada a todos.